Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje, para fecharmos a nossa série de como viver em espírito e em verdade para agradar a Deus. Nós hoje vamos entender por que viver em espírito é depender de Deus todos os dias, o tempo todo, cada minuto, cada segundo das nossas vidas. Vamos começar com uma ilustração. O morador divino chega, o Espírito Santo entra. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo entra na sua casa como um eletricista perfeito. E ele não força nada. Ele pergunta: posso acender a luz desse cômodo? Quando você permite, a verdade ilumina seus pensamentos, a graça limpa suas emoções, a palavra renova suas decisões, a santidade, ela organiza os seus hábitos. Agora, você começa a não viver mais por si, mas pelo Espírito Santo de Deus. Dependência, ela é a marca de maturidade. Não andamos sozinhos, mas guiados e fortalecidos pelo Espírito. Vamos lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e Ele endireitará os seus caminhos. Dependência é confiança plena. Entrega hoje uma preocupação específica, uma preocupação, uma dor, um sofrimento. Entrega hoje para o Senhor. E Ele vai endireitar tudo aquilo que fez bagunça aqui dentro e que você não consegue mais e não aguenta mais viver com essa dor e com esse sofrimento. Entrega tudo. Não adianta você ficar se dependurando nas suas emoções, nos seus medos, nas suas incertezas. Entrega quem realmente pode resolver. Não adianta. Você pode tentar martelar uma faca com a sua mão. O que vai acontecer? Você só vai se ferir. Você vai de tanto martelar a faca ela não quebra, mas a sua mão, que é de carne, ela vai ser facilmente ferida. Por isso que devemos entregar as batalhas da nossa vida, as lutas da nossa vida, para quem realmente pode resolver nossos problemas, podem nos ajudar, pode nos direcionar, que é Deus. Não adianta. Não adianta você querer lutar suas lutas com suas próprias mãos. Você consegue até chegar em um ponto, mas em determinado momento não adianta. Você vai ficar paralisado, travado, e nesse momento Deus ele age também. Deus ele age em todos os momentos da nossa vida. Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Deus age quando confiamos. Ore entregando os seus planos ao Senhor. Vai se mudar? Ore. Vai comprar um terreno? Ore. Vai conversar com alguém? Ore. Peça a Deus sabedoria, discernimento, para que no dia que quando for acontecer o contrato, ou a conversa, ou o diálogo, tudo seja resolvido da mais bela e forma perfeita. Porque o Senhor, ele vai estar junto com você. Quando você entrega em oração, você está dizendo o seguinte: Senhor, eu sou tão pequenininha, eu sou tão fraquinha, mas eu entendo que é através da sua misericórdia, do seu amor, que você vai me ajudar. E ele te olha com amor, com ternura, dizendo: calma, minha filha. Esse problema que você está passando hoje é pequenininho. Eu já estou cuidando dele. A partir do momento que você me entrega, eu sou seu Deus. Eu cuido de você. E é Ele quem cuida de nossas vidas. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim e eu lhes darei descanso. Dependência traz descanso emocional, espiritual
e mental. Faça 5 minutos de descanso em silêncio na presença de Deus. Medite na palavra. Sente com um versículo, esmiúce ele, saboreie cada versículo, cada trecho de amor de um pai que te ama e que escreveu uma carta. Isso é a carta de um pai apaixonado para um filho amado. E assim, ele cuida de todos os detalhes da sua vida. Isaías, capítulo 40, o versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu vou até ler esse versículo, que ele é muito bom. Ele é muito bom e ele é muito completo, porque ele não fala só da dependência, ele não fala só de um pai amoroso que cuida dos seus filhos. Ele fala que, versículo 31, Isaías 40, versículo 31. Vou ler do versículo 29 porque eu acho ele muito forte, esses 3 versículos. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Ou seja, você está fraco, está sem força, é Ele quem te dá o vigor, é Ele quem fortalece. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas, condição, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Isso é promessa. É um amor junto com uma promessa. Uma promessa de um pai que ama seus filhos. A força espiritual vem da espera. Faça hoje 10 minutos de meditação em Deus e renove as suas forças. Coloque-se em oração. Ajoelhe-se, esteja deitado na sua cama, esteja na sala, na rua. Coloque-se em união com o Pai. Coloque-se em união, em estado de oração constante. Quando Paulo fala que orar sem cessar, é isso. É você em espírito. Você não precisa falar, proclamar, abrir a sua boca só para orar. Mas você em espírito conversa com o Pai. Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda. Eu estou clamando, estou pedindo, me ajuda. Eu tenho dependência do Senhor. E é impossível o Senhor não te escutar e não te ajudar. Impossível, não existe possibilidade do Senhor não te ajudar. Deus, ele cuida. Só que ele trabalha no tempo dele. E é isso. Viver em espírito é depender de Deus continuamente e encontrar força e descanso nele. Como fazemos isso? Dia 1. O que é viver em espírito em verdade? Foi o que aprendemos ao longo dos nossos estudos. No primeiro dia, aprendemos o que é viver em espírito em verdade. É viver sob a direção do Espírito e conforme a verdade da palavra. No segundo dia, aprendemos que viver em espírito é viver em obediência. A vida espiritual saudável gera obediência natural. Terceiro dia, uma renovação da nossa mente. Pensamentos dominam comportamentos espirituais. Aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente faz. E vice-versa. Aquilo que a gente faz é porque pensamos antes. Dia 4, nós aprendemos sobre produzir frutos. O Espírito que habita transforma nosso caráter. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós, é Ele quem vai transformando dia a dia o nosso caráter. É Ele quem vai moldando e direcionando o nosso barco da nossa vida, produzindo frutos que são espirituais. Não os frutos que são da carne, ou as obras que são da carne, que a carne ela não produz frutos, ela executa obras. É diferente.
O fruto é algo que nasce. Ele é germinado e nasce. Dia 5, santidade. A vida em espírito é viver em santidade. A verdade molda o nosso estilo de vida. Quando andamos em conformidade com a palavra, aprendemos que a palavra é o nosso norte, é o nosso leme, é o nosso capitão do nosso barco. Nós vamos nos manter uma vida com um novo estilo, ou seja, andando em santidade. No dia de ontem, aprendemos sobre... Não, no dia de hoje nós estamos aprendendo sobre dependência total. O Espírito guia, fortalece e sustenta. Ou seja, o Espírito de Deus, ele guia nossas vidas, ele nos fortalece, nos dá força, nos dá ânimo, faz com que a gente enxergue a vida de uma outra forma, não da forma como a gente enxergava antes, né? Antes olhávamos o mundo como um grande parque de diversão. Hoje, eu particularmente olho o mundo como um grande show de horrores. Principalmente quem mora aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, é um circo de horrores. Então, quando a gente coloca a nossa dependência, a gente não vai mais enxergar a vida como era antes, um simples parque de diversão, mas a gente olha a vida de uma forma completamente diferente, e uma vida com propósitos, uma vida com esperança, uma vida com a solução para nossas vidas, que é estar com Cristo Jesus. Imagina se todo mundo estudasse as escrituras sagradas e se amoldassem de acordo com elas. Seria tudo perfeito. Tudo de forma perfeita, perfeita e particular. Porque é o próprio Deus cuidando de todos nós. A nossa obediência, a nossa dependência às escrituras, ela mostra e molda o nosso caráter, o nosso jeito de viver, o nosso ponto inicial da nossa vida. Se, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, vamos dizer assim, se todo carioca pegasse a Bíblia e lesse para entender, não somente para ler como um livro, e moldasse a sua vida de acordo com as escrituras, de acordo com o que Deus nos ordena, que é o que? Amar o próximo como a nós mesmos, não matar, não roubar, andar uma vida diferente do que o mundo ele prega. Pega mesmo, ninguém tá vendo. Faz mesmo, ninguém tá vendo, vai lá, atrai. Se nós parássemos para observar e andássemos de forma contrária ao mundo, nossa vida seria muito diferente. Viveríamos quase o paraíso aqui nesse mundo. Mas as pessoas, elas querem viver de acordo com as suas próprias escolhas e suas próprias decisões. Um resumo total: o Espírito Santo é o centro da vida cristã. Não é religião, é relacionamento. Quem vive pelo Espírito sente convicção, tem discernimento, é transformado de dentro para fora. Ele vence a carne e anda em paz. Ponto 2. A verdade é o fundamento. Sem verdade, não existe santidade. Sem santidade, não existe comunhão. E sem comunhão, não existe o crescimento. Ponto 3. Viver em espírito e verdade transforma pensamentos, decisões, desejos, relacionamentos, prioridades, a nossa identidade e o nosso propósito. Passos diários para viver em espírito e em verdade. Acorde buscando o espírito. Comece o dia com BO. Sabe o que é BO? Não é boletim de ocorrência, não. BO é Bíblia e oração. Comece seu dia buscando ao Senhor na palavra.
orando e meditando nas Escrituras. Bíblia e oração, BO. Começando o dia, orando ao Senhor, buscando ter intimidade com Ele, você vai ver que o seu dia ele pode até ter percalços, problemas, mas você vai encarar de uma outra forma. Você vai encarar de um outro jeito. Mantenha a mente alinhada à palavra de Deus. Vigie seus pensamentos. Quando as setinhas vierem tentar lá, entrar na sua mente para transformar, te moldar de acordo com aquilo que o mundo quer, retira-te, Satanás. Afirme como Jesus. Ordene como Jesus. Retira-te, Satanás. Não deixe que esses pensamentos façam parte da sua vida, das suas escolhas. Obedeça mesmo quando não entende. Olhar uma situação e não entender é mais comum do que a gente possa imaginar na vã filosofia. A obediência, ela gera revelação, ou seja, se eu me mantenho obediente, fazendo a vontade de Deus, Deus se revela para nós. Deus age em nosso favor. Permaneça em Cristo. Frutos só nascem da permanência, da comunhão. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus cantando, ver também um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Estar em comunhão com a igreja é estar em contato direto com Deus. E essas escolhas de permanecer firme em Cristo Jesus, em abandonar a nossa velha criatura e viver uma vida nova, com novos modos, novo jeito, nova personalidade, porque a nossa personalidade antiga, ela vai sendo mortificada dia a dia. Mas a renovação do nosso espírito estamos em total contato com Deus e assim Ele cuida das nossas vidas. Escolha a santidade. Separe-se do que te afasta de Deus. Lembra dos 5 fofoqueiros? Se você estiver junto com ele, você vai ser o 6º. Separação. Santificação é separação. Somos chamados a ser separados. Dependa do Espírito continuamente. Porque o Espírito, ele te guia em cada detalhe. Buscando o Espírito, nós vamos estar em comunhão com Deus e a nossa vida, não vou dizer que vai ser mais fácil. Não é mais fácil. Mas se torna menos complicada do que se a gente não tivesse a direção do Espírito. Lembra que o Espírito Santo é o grilo do Pinóquio? Por aí não, crente. Crente, tá fazendo o que aí? Sai dessa vida aí, crente. Então, é sobre isso. Sobre ter uma direção e uma vida diferenciada. A vida que agrada a Deus é uma vida sincera, obediente, moldada pela palavra, frutífera, santa, dependente do Espírito e cheia da verdade e da graça. Viver em espírito e em verdade não é um evento, mas sim um estilo de vida. É caminhar com o Espírito Santo todos os dias. Escolher a verdade acima das circunstâncias e buscar agradar a Deus em tudo. E essa vida produz paz, propósito, força, intimidade profunda com o Pai. Nossa vida tem que ser baseada nas nossas escolhas. Se eu escolho coisas ruins também acontecem com a minha vida. E se eu escolho coisas boas também acontecem para a minha vida. Amém? Vamos orar?
Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque sem o Senhor nós não seríamos nada. Obrigada, Pai, por nos mostrar que o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro, é o nosso amigo, é quem nos ajuda e nos orienta a nossa caminhada e a nossa vida cristã contigo. Muito obrigada, Pai. Perdoe meus pecados, minhas falhas, meus erros e me ajude, Senhor, a ser alguém melhor para o Senhor todos os dias. Tome-nos em tuas mãos e dirija-nos, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.